Vamos lá, moçada, começar um pouquinho agora sobre o esqueleto humano. Nós não precisamos conhecer, claro, os 206 ossos do corpo humano, mas inevitavelmente um outro osso a gente vai precisar conhecer. Aliás, um bocadão, na verdade. Nós temos, gente, falanges, são exatamente os ossos que constituem os dedos. Metatarso e tarso são exatamente os ossos que juntos constituem o pé. Fíbula, antigamente chamada perônio, e tíbia são os ossos que em conjunto vão constituir a perna da gente. Nós vamos ter patela, antigamente chamada de rótulo, que é o osso do joelho, e nós vamos ter o fêmur, que é exatamente o osso da coxa e é o maior osso do corpo humano. Bom, isquios, pubis, íleo e o sacro, eles juntos, moçada, vão acabar formando uma estrutura chamada de cintura pélvica. O que é uma cintura? Cintura é uma articulação triaxial. Ela pode, nesse caso, ser dobrada em 3 sentidos, para frente, para o lado, para trás, ela pode ser rodada. Eu tenho 2 cinturas. A cintura escapular, que é o ombro, já falo sobre ele, e a cintura pélvica, que é a articulação da bacia, com o fêmur, que é o osso da coxa. Por falar em bacia, quando a gente pega isquios, pubis, íleos, você vai ter a bacia ou pelve. Quando eu pego a bacia ou pelve, pego o sacro, que é o finalzinho da coluna vertebral, o cóccix, que é exatamente o finalzinho do sacro, né? Lá no final da coluna vertebral, e o fêmur, principal osso da coxa, nós vamos ter a chamada cintura pélvica. Então, cintura, essa articulação triaxial, essa articulação que pode ser rodada, como é o caso da articulação da perna, ela vai então ser formada pelos ossos da pelve ou bacia, sacro, cóccix, que é o finalzinho da coluna vertebral, mais o fêmur, que é o osso da coxa. Nós vamos ter, claro, além do cóccix, além lá do sacro, várias outras vértebras. Nós vamos ter costelas, e as costelas são ligadas aqui na frente por um osso chamado de externo. Nós vamos ter, gente, descendo um pouquinho lá para as mãos, falanges são os ossos dos dedos. Tem as falanges dos dedos dos pés e tem as falanges dos dedos das mãos. Sendo que a mão é constituída por ossos chamados de carpos e metacarpos. Quer dizer, então, que carpos e metacarpos juntos constituem a mão. Nós vamos ter o braço sendo formado pela ulna, antigamente chamada de cúbito, e pelo rádio, né? Quer dizer, então, que ulna e rádio juntos formam lá o antebraço, para ser mais preciso. Lembrando, né, que quando você coloca a mão desse jeito, o polegar, moçada, ele é o que está do lado do rádio, né? Então, o ulna é a desse lado. Você tem lá que o rádio é o do lado do polegar. Em anatomia, o pessoal até brinca que o polegar é a antena do rádio, né? Para tentar associar o rádio com exatamente a posição do polegar. Né? Se rádio e ulna são o antebraço, o braço propriamente dito é um osso chamado húmero. Né? Então, esse osso aqui, ele já foi chamado pelo nome de húmero. Nós vamos ter clavícula, escápula, também chamada de omoplata, né? O antigo nome lá para escápula, né? Clavícula e escápula, antigo omoplata, mais o húmero, constituindo a cintura escapular. Então, comentando lá que a cintura é uma articulação triaxial, uma articulação que pode ir para frente, para o lado, para trás, que ela pode ser rodada, e o ombro é uma dessas. Então, o ombro é formado pela clavícula, esse ossinho aqui, que a moçada chama popularmente às vezes de saboneteira, pela escápula, antiga omoplata, e pelo húmero, pelo osso do braço. E aí, gente, nós vamos ter os ossos do crânio, né? Vamos pegar o crânio de maneira um pouco mais detalhada. Nós vamos ter lá mandíbula, único osso móvel que você vai ter em relação ao crânio, maxila, né? Às vezes a gente chama de maxila superior e maxila inferior. Então, a maxila superior é a maxila propriamente dita, e a maxila inferior, ela vai ser a mandíbula. O zigomático, que é exatamente o osso da maçã do rosto. Nós vamos ter o nasal, bem em cima, moçada, aqui do nariz, é a parte óssea do nariz, porque isso aqui é a cartilagem, né? Então, a parte óssea aqui do nariz. E aí, nós vamos ter, além dos ossos nasais, dos zigomáticos, das maxilas, da mandíbula, ainda ossos chamados de palatinos, o céu da boca, o palato e o vômer, sendo que o vômer, moçada, fica lá dentro do nariz, separando as fossas nasais. Na soma de tudo isso, nós temos a face. Então, você tem no crânio, os ossos da face, são todos esses ossos aí, os que estão representados aí na figura, mais os palatinos do palato,
que é o céu da boca, e o vômer, exatamente lá dentro do nariz, separando as fossas nasais. Ainda nessa figura nós temos o temporal, essa região, né, moçada, da cabeça, se chama têmpora, né? Então, temporal, parietal, a lateral da cabeça, mais em cima, e frontal, exatamente o osso bem da sua testa. Quando a gente vai lá e pega frontal, os dois parietais, lado direito e lado esquerdo. Os dois temporais, lado direito e lado esquerdo. Occipital, que é o osso da nuca. Você vai ter esfenoide e etimoide, que são os ossos da base do crânio. Nós vamos ter o crânio. Então, nessa figura, não dá para ver o occipital, que o occipital está lá atrás, né? É o osso da nuca. Não dá para ver esfenoide e etimoide, que eles estão lá dentro da cabeça, eles são a base do crânio. Inclusive o cérebro fica exatamente sobre o esfenoide e o etimoide aqui na parada. Vendo, entretanto, de lado, nós conseguimos perceber frontal, parietal, temporal, e o occipital é exatamente o osso que vai formar exatamente a parte de trás do crânio. Lembrando para vocês ainda, né, que nós temos nessa figura a chamada articulação temporomandibular, ou ATM, que é a articulação entre a têmpora e a mandíbula. É a única articulação móvel na sua cabeça. Não é a única articulação móvel na cabeça entre o osso temporal e a mandíbula, para você exatamente mexer a mandíbula, né? De vez em quando alguém fala assim, eu tenho ATM. Claro, todo mundo tem ATM. Todo mundo tem a articulação temporomandibular. O que algumas pessoas não têm é disfunção na ATM, né? Então, algumas pessoas têm disfunção na ATM. Então, ATM é o nome lá da articulação. Articulação entre o osso temporal e o osso mandibular. E algumas pessoas têm disfunção na ATM, né? Problemas na articulação. Procure lá um dentista se você tiver problema na sua articulação temporomandibular.